Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Podeis assentar. Posso sujar esse texto, pastor? Sim. Ministrei aqui sobre Herodes. Glória a Deus. Mas quero usar agora o mesmo texto e focar em outro personagem. Quero falar aqui sobre esses homens, que na minha versão está dizendo magos que vieram do Oriente. Entenda uma coisa. Aqui não está falando de bruxos. Magos aqui são homens que estudavam astronomia. Encontramos esses termos tanto quando fala do episódio de Moisés, de José no Egito, como no episódio de Daniel, quando ele viveu ali no palácio da Nabucodonosor. E quero, no início dessa palavra, salientar aqui algumas coisas que se tornam mitos. Por exemplo, encontramos a ideia dos 3 reis magos. Não tem nada na Bíblia que diz que foi 3. A Bíblia também não diz que eles eram reis. A tradição atribui a esses homens, né? Gaspar, Belchior, Belsazar. Mas isso é uma tradição em que pela qual não tem nenhum respaldo, nem bíblico e nem histórico comprobatório. Se tornou um lendário que foi transmitido, falado. Então, existe hoje a Igreja dos Reis Magos, existe um local que diz que tem lá a sepultura dos Reis Magos, mas não tem essa definição que eram 3, era uma comitiva de magos, comitiva de homens. Por que então, pastor, que diz que são 3 Reis Magos? Porque a oferta deles foi bolo, incenso e mirra. Então, calculou, se há 3 presentes, são 3 pessoas. Não. Isso é dedução. E não é uma afirmação correta. Esses 3 elementos que, se der tempo, vamos trabalhar eles fazem parte de um propósito. E não fazem parte no sentido de estar aqui definindo quantos que ali estavam. Quando a Bíblia cita Rei Magos, eu vou para a palavra Daniel capítulo 1. Se você puder acompanhar comigo na tua Bíblia, vamos usar lá. Custou caro chegar até nós. Daniel capítulo 1, no verso 20 diz: em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos de todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Magos eram assistentes do rei, sábios, entendidos, estudavam os astros. E é bem possível, irmãos, devido à grande manifestação de Deus na vida de Daniel ali em Nabucodonosor, no palácio de Nabucodonosor, que a vida de Daniel serviu de influência sobre esses homens, os escritos, as histórias. E isso pode ter despertado neles a fé no Deus judaico. Passaram a conhecer as profecias judaicas. E com isso eles entenderam que o Messias haveria de vir. E aqui eu entro dentro, aqui eu quero compartilhar e eu vou correr para poder conseguir transmitir para você. Ei,
Deus é lindo, irmãos. Cada dia que passa me sinto mais apaixonado por esse Deus. Porque eu tomo 3 homens que não são judeus. Desculpa, não é 3 homens. Um grupo de homens. Estou eu aqui me sendo levado pela minha própria fala aqui. Um grupo de homens que não são judeus, que não tiveram a revelação plena de Deus, mas estão dispostos a conhecer a Deus. É a predisposição que te leva ao crescimento, irmão. O desejo de conhecer te leva a crescer. E eles aqui estão dispostos. Deus, ele tem o prazer de se revelar a nós. Eu disse isso hoje pela manhã. E aprove a Deus de se manifestar a esses homens. Isso me faz reportar quando Paulo estava lá em Atenas. Ele diz, olha, os homens tateando estiveram em busca de Deus. E ele diz, eu achei um altar ao Deus desconhecido. E Paulo começa a dizer, olha, o Deus desconhecido que vocês não conhecem, é sobre esse Deus que eu quero vos falar. E esses homens, eles saíram tateando, porque não tinham uma visão plena. E aqui isso bate em mim, bate em você. Porque eles saíram do Oriente em uma longa e distante viagem, dispostos a encontrar Deus. Não é para te ferir, é só para te despertar. Mas se você tem que andar 5 minutos, você coloca um monte de objeção. Ah, não, estou cansado. É longe. Não dá. Hoje eu não vou na oração, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou na ceia. Ei, a predisposição que esses homens têm, sem conhecer o que você conhece, estão apenas tateando, mas estão em busca. São lições que eu tiro desta palavra. O texto de Mateus diz que quando eles estão ali, eles explicam por que eles estavam em Jerusalém. Verso 2 diz, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Em Números capítulo 24, versículo 17, diz assim, uma estrela procederá de Jacó. Havia uma profecia, e esses homens, mesmo que tateando, mesmo não tendo a plenitude da revelação, estão dispostos a deixar seus afazeres, a deixar seus lares, a deixar a casa deles, para ir em busca do desconhecido. Aleluia. Que eles entendiam, aquela estrela estaria guiando eles para a presença de Deus. Hoje nós temos inúmeras religiões. Lembrando, o termo religião significa aquilo que liga. Religião, ele tem o intuito de ligar o homem a Deus. O homem por si, ele tem essa natureza religiosa. A grande questão é que o homem cria os seus deuses, fantasia os seus deuses e despreza o Deus verdadeiro. Aquilo que deveria ligar o homem a Deus, pelo contrário, se tornou barreira, obstáculo para que o homem pudesse encontrar Deus. As religiões hoje estão perdidas porque não tem a definição exata da revelação de Deus. E eu abro uma dentro e digo, a minha responsabilidade e a sua é proclamar o nome de Jesus para eles, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens em pela qual se importa que se seja salvo. Só há salvação por intermédio de Cristo Jesus. Jesus disse que eu sou o caminho, não é um dos caminhos. Eu sou a verdade, ele não é uma das verdades. Eu sou a vida. Só há vida em Cristo Jesus. Pastor, mas é exclusivismo? Sim, Jesus foi exclusivista e disse, eu sou o caminho. Só há salvação por intermédio de Cristo. Aleluia. Pastor, mas tem milhares de religiões? Sim.
Mas só tem um caminho que leva a Deus. Amém, Jesus. Mas existem algumas verdades na religião tal. Sim, tem pepitas de verdade. Mas não tem a verdade, porque a verdade é Jesus. E sem Jesus, irmãos, não há salvação. Sem Jesus não tem como chegar ao céu. O problema é que a teologia moderna começa a colocar pessoas no céu sem Jesus. Mas eu te declaro enfaticamente, posso ser taxado de quadrado teológico, mas eu prefiro dizer para você que sem Jesus ninguém entra no céu. Ninguém entra no céu sem Jesus. Não importa o que a teologia moderna vai dizer. Fique com a Bíblia, fique com a palavra. Aleluia, Jesus. Não seja vendido pelas teorias humanas que tentam te colocar onde Deus não vai te colocar, sem você ter um compromisso com Cristo. Esses homens chegaram onde? A Bíblia diz que eles chegaram em Jerusalém. Eu preguei aqui sobre Herodes. E esses homens, eles tiveram esse encontro com Herodes. E eu aqui coloquei 2 pontos a ser considerados. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram 2 tipos de pessoas. Primeiro, o Herodes. Segundo, os religiosos. E eu aprendo com esses homens que existem pessoas na sua vida que você vai encontrar na sua caminhada, que elas acham que estão acima de Deus porque não precisam de Deus. E você não tem que se desestimular por causa disso, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Tem pessoas que pagam para ver, e algumas já estão vendo o que escolheram. Não pague para ver. Toma sua decisão hoje. Toma sua decisão nesse momento, porque o tempo de salvação é hoje, é o agora. Esse é o nosso momento de rever, reavaliar. Mas pastor, grande porcentagem aqui já estão salvos, são membros da igreja. Lembre-se, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim que será salvo. Aquele, portanto, que pensa de pé, cuide disso para que não caia. Você precisa cada dia renovar a tua fé em Deus e rever os seus caminhos, para não se enganar, ludibriado e perder o caminho do céu. Então o primeiro grupo são os heróis da vida, que acham que não precisam de Deus. Agora o segundo grupo são os religiosos. Sabem muito sobre Deus, mas vivem pouco de Deus. Não basta saber sobre Deus. Não basta ter conhecimento acerca das coisas de Deus. Encontramos grandes poetas, grandes historiadores. Você vê pessoas que falam da Bíblia que você fica encantado, mas são ateus. Tudo isso para eles é apenas histórias. Faz uma grande interpretação como interpretaria qualquer outro livro. São regras de hermenêutica. Religiosos que estão vazios de Deus. Nunca experimentaram Deus. E esses homens se encontram com Herodes e se encontram com os religiosos. O que fizeram? Voltaram para trás? Não. Quem não quer que fique. Herodes, quem não fica. Religioso, fica. Eu tenho um alvo, eu sei onde eu vou. Aleluia. Deixa para trás quem não quer seguir Jesus, irmão. Deixa de lado quem não quer seguir. Não perca a tua salvação por causa de A, de B, de C, de D. Siga você na frente. Aleluia. Vá avante. Pastor, mas a igreja tal faz assim, o irmão tal faz assim. Eu te pergunto, a Bíblia manda fazer? A Bíblia permite? Não copie nos outros erros deles. Vá pela palavra, porque ela te leva para o céu. Agora, se o cego guiar outro cego, ambos caem no abismo, assim que a Bíblia diz. Oh Deus. Glória a Jesus. Esses homens, eles tiveram esse embate no meio do caminho. Mas aqui eu tenho no meu coração, irmãos, essa alegria de saber
saber que quando foi dito para eles que o profeta Miqueias disse que o Messias nasceria em Belém, essa palavra entrou no coração deles. E eles, tomados pelo revigoramento da palavra, eles decidiram: vamos para Belém, vamos para lá. Nós vamos obedecer à palavra. Quando o teu coração está faminto de Deus, a palavra de Deus te alimenta, te sustenta, te revitaliza, te faz você avançar, continuar. Pode estar cansado do jeito que for, mas você vai prosseguir. O nosso irmão Lutero, apesar de estar em um sistema religioso, onde ele se sentia deprimido, aflito, perdido, um homem extremamente sábio, mas perdido, infligindo várias mutilações do corpo para tentar alcançar a sua salvação, até que achou Bíblia na biblioteca. E ele ali, comendo, devorando, deixava até de participar das suas programações, pela sede pela palavra. E aí então, o dia que seus olhos bateu em Romanos 1,17, aquilo ali mudou a vida dele. Está lá: o justo viverá da fé. Você ouve isso, eu ouço isso, não dá impacto, parece, mano. Nada. Mas para aquele homem que estava sedento e faminto, mudou a vida dele. Trouxe um brilho, trouxe uma alegria. Ele disse que o justo vai viver da fé. Eu não tenho que fazer mutilação, eu não tenho que fazer afligir o meu corpo, não é por minhas obras, é por fé. Eu não tenho que comprar indulgência, eu não tenho que vender indulgência, é por fé. Isso libertou o Lutero. A palavra de Deus te liberta. Aleluia. A palavra de Deus alimenta a tua alma. A palavra de Deus te dá segurança. Aqueles homens eram estrangeiros. Estavam no meio da nação. Que quando você lê Romanos capítulo 3, versículo 2, Paulo diz que qual a importância que tem os judeus? É toda. Porque a revelação vem deles. Então entenda, eles estavam, aqueles homens, estavam no meio do povo da revelação. Mas mesmo assim, aquele povo estava vazio, indiferente e descompassado com a palavra de Deus. Os religiosos até sabiam onde ele nascia, receberam a mesma informação e não fizeram nada. Sentado estava, sentado ficaram. Eu preciso te dizer isso. No dia que Jesus voltar, vai ter choro, vai ter gritos, pessoas vão rolar no chão, vão se rasgar de tanto gritar, e com uma repetição: porque eu não ouvi a palavra de Deus, porque eu não obedeci a Deus, porque eu não renunciei, porque eu não tomei postura, porque eu não fiz o que tinha que fazer. Você já viu alguém cheio de remorso? Já encontrei muito pela vida. Já viu como é que a pessoa se comporta? Ela não se consola. Ela sempre diz: por quê? Porque eu poderia. Mas já era. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra, de ler a palavra, de conferir na palavra. E por que você vive como se isso não fosse verdade? Aleluia, Jesus. Irmãos, tem que mexer aqui dentro. A palavra de Deus tem que mexer no nosso interior. Pastor, mas isso é loucura que o senhor está pregando. Sim, mas o evangelho é loucura, irmãos. Você tem que viver como se você não hoje fosse o seu último dia. Aleluia. Porque não dá para você pensar: daqui 10 anos não certo, pastor. A semana que vem, deixa eu curtir, deixa eu fazer. Lembre-se quando a Bíblia diz: louco, essa noite vão pedir a tua alma. Você tem que viver hoje preparado para hoje. É para hoje. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra tem que mexer no nosso interior. Eu olho para esses homens. Ao redor nada funcionava, mas eles estão dispostos a ir. Sabe por quê, irmãos? Quem quer Deus não para. Quem quer Deus não fica no meio do caminho por causa da decisão de outros. Vai viver. Vai viver. E para encerrar,
homens, depois de toda aquela incongruência ali do palácio, eles saem do palácio. O verso 8 diz que, enviando-os a Belém, diz: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai, para que também vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Uma coisa que Deus me fez enxergar aqui é que esses homens, com toda a motivação de alma que eles tinham, sabe o que aconteceu com eles? Eles erraram algo. Foram para Jerusalém quando deveriam ter ido para Belém. Mas não é porque eles queriam errar, era simplesmente porque eles não entenderam. Não tinha revelação plena, total, absoluta. Ei, irmão, pode ser que você, na sua caminhada, cometa equívocos. Mas o que você faz? Joga tudo fora. Pastor, eu orei para isso, não aconteceu. Eu dediquei tantos anos nessa área e não foi. Tenha humildade. Tomei decisões erradas. Crie de maneira errada. Reconsidere o coração, corrija. Volta, dá tempo, corrija. Meu ponto de vista estava errado, mas está bom, então vamos corrigir. Erraram o alvo, mas isso não levou eles a perderem o propósito. Deixaram Jerusalém, ficou para trás Herodes religiosos, e eles foram pela palavra. Onde é Belém? Então vou agora pela palavra. Seguiram rumo a Belém, e no caminho viram a estrela. Quando você se coloca na posição, Deus vai cuidar de você. Eles não tinham visto a estrela, mas quando eles resolveram sair do palácio, estava a estrela. Voltaram a ver a estrela. E a Bíblia diz aqui, no verso 10, que vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Há um grande gozo no nosso coração, irmãos, quando nós vemos Deus cuidando de nós. Aleluia. A alegria do coração deles, porque eles tornaram a ver aquilo em que pela qual eles tinham perdido no meio do caminho. Mas a Bíblia está dizendo que a estrela, ela se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Sabe por quê, irmão? Toda revelação tem que apontar para Jesus. Aleluia. Toda profecia tem que apontar para Jesus. Tudo que Deus direcionar na tua vida tem que apontar para Jesus. Não é apontar para o teu sucesso, não é apontar para as coisas terrenas, tem que apontar para Jesus. O foco de Deus trabalhar em você é para Jesus agir na tua vida. Esse tem que ser o propósito da revelação. Aqueles homens, eles nunca escutam isso. A estrela foi o que guiou, o que orientou, mas não diz a Bíblia que eles adoraram a estrela. Não, a estrela só serviu para conduzir. E a Bíblia diz aqui que entrando eles na casa, aí só corrigindo, né? Jesus não estava mais na estrelaria, ele está em casa, porque já havia passado meses. Então eles entram na casa. A Bíblia diz: acharam um menino com Maria, sua mãe. Aqueles homens se encontraram, irmãos. Isso salta aqui dentro. Com o menino Deus. Que privilégio. O Deus que havia se tornado carne. O Deus que veio habitar entre os homens, que Paulo diz: esvaziou-se a si mesmo. Aleluia. Assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. João diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesse momento, o papel da estrela acabou, findou. Porque o propósito era
eles adoraram a Jesus. Tudo nesta vida só tem um fim: apontar para Jesus e morarmos com Ele, viver com Ele. É tudo processo, são apenas os meios. Nós não nos apegamos e não nos prendemos aos meios, nós nos prendemos à revelação de Cristo para a nossa vida. Glorificado, Deus. Esses homens, quando chegam ali, e aí entra no que eu disse no início, eles trazem ouro, incenso e mirra. Por que presentear aquela criança? O ouro apontava para a realeza de Jesus. Jesus é rei. Eles vieram ver o menino rei. O incenso aponta para o sacerdócio. A mirra aponta para a morte. Mas é um menino. Mas estava ali a mirra representando todos os prospectos proféticos para a vida daquele menino. Esses homens, eles trazem então uma doação que aponta para o grande mistério de Deus que ainda eles não conheciam. Foram participativos em algo que eles não conheciam, mas estavam dispostos a qualquer preço encontrar o menino Deus. Amaram, adoraram, regozijaram, jubilaram. Que dia! Dia inesquecível. Dia para entrar para a história da vida deles. E aí a Bíblia diz que, verso 12: sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Escuta, do Oriente até ali não teve nenhum anjo, não teve nenhuma revelação direta, apenas tatearam. Mas uma vez que adoraram o Senhor, agora tem uma revelação mais clara, mais objetiva. Assim é o processo da tua vida com Deus. Quanto mais você se torna íntimo de Deus e tem contato com Deus, mais clara a verdade de Deus vai se tornando na sua vida. Agora eles são orientados por Deus, dizendo: olha, vocês não vão voltar mais para o mesmo caminho. Não é mais uma estrela. Agora é uma revelação de Deus. E aqui tem um ponto. Lembra quando ele saiu lá de Jerusalém? Herodes disse: vá lá, volta cá. Me diga. Mas Deus está dizendo: não volta. Ei, igreja. É aqui que está o ápice de tudo que ministrei. Percorreram quilômetros e quilômetros para encontrar. Mas agora, quando chega no final de tudo, que adorou, presenteou. Agora, como é que fecha isso? Como é que termina isso? Tem uma ordem do rei: volta pelo mesmo caminho, me avisa. Tem uma ordem de Deus: não volta pelo caminho. Vocês vão seguir outro caminho. A quem você obedece? O inimigo quer que você volte para trás. O inimigo quer destruir todo o projeto de Deus, daquilo que ele começou na revelação da tua vida. E Deus está dizendo: não, você não volta mais para trás. Tem um novo caminho para você seguir. Tem um novo caminho para você seguir adiante. Não dá para voltar para trás. Não dá para caminhar no mesmo caminho. Não dá para viver do mesmo jeito, da mesma maneira. Não dá para trilhar mais a mesma trilha. Tem que ser por outro caminho. Toda a revelação de Deus vai ter que produzir mudança. Não dá para andar mais do mesmo jeito. Se coloca de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, por favor. E eu vou dizer para você algumas coisas. Não dá para você continuar com o mesmo palavreado. Não dá para você continuar assistindo as mesmas coisas. Não dá para você continuar flertando com o mundo, com o pecado. Não dá para
para você ficar fazendo as coisas que você fazia anteriormente. Pastor, é só uma bebidazinha, é só um cigarrinho, é só um copo. Deus está dizendo para você: ou volta por outro caminho, ou você vai botar tudo a perder. Aleluia. Ou volta por outro caminho, ou você estará estragando tudo aquilo que você experimentou de Deus. Herodes quer que você volte para estar com Ele. E Deus está dizendo: vai viver o novo. Vai viver o novo. Viva o novo. Tem um novo caminho de Deus para você. Tem um novo de Deus para a tua vida. É melhor você obedecer a Deus do que você ouvir vozes secundárias. Tem uma voz primária que é a voz de Deus. Eu quero orar por você. E eu quero perguntar antes: tem alguém que adentrou esse templo, que está afastado do Evangelho, ou ainda não assumiu o compromisso com Jesus, e quer fazer isso nessa noite? Eu peço que a igreja ore. É tempo de batalha, de guerra. Herodes está te chamando para você não ir pelo novo caminho que Deus está te propondo. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando: vem, vem, vem pelo novo caminho. Tem mudança, tem transformação. Vem adorar o Senhor, vem viver o novo de Deus. Tem alguém que está afastado, que quer voltar para a presença de Deus hoje? Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Se tem alguém que sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. É o tempo novo de Deus para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Deus vai fazer coisas novas na tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Há algo de Deus tremendo sobre ti. Aleluia, Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu vou pedir a igreja para estender as mãos para cá. Glória a Deus. Salvando. Oh, Espírito Santo, faz aquele que salva, que liberta, que transforma. Deus, Estenda as mãos, ore, igreja. oh, Jesus querido, Eu quero orar com você que já é salvo. glória a Deus. Falamos sobre a Bíblia. Falamos sobre a experiência desses homens. Deus quer que você busque mais a Ele. Saia daqui pensando: quão custoso foi para esses homens ter um encontro com o adorador. E hoje Deus tem colocado tantas coisas tão facilitadas que nós não valorizamos. Senhor Deus e Pai, despede o teu povo debaixo da tua bênção. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito Senhor venha trabalhar no interior da tua igreja. Gera sede, Deus, gera quebrantamento. Traga o espírito quebrantado e contrito, Senhor. Deus, que o teu povo tenha sede por ti, sede pela tua palavra, sede pela tua presença, sede de viver, Senhor, cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor. Trabalha o coração do teu povo, trabalha o coração da tua igreja. Despeça-nos debaixo da tua bênção, dando uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as suas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos diga comigo amém.